Josué 4:17. Nós vamos ler de maneira alternada até o verso 24. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Subi, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passássemos. Vamos ler novamente o último versículo, por favor, o verso 24, juntos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Amém. Queridos, eu resgatei algumas notícias desse ano, de 2014. Em fevereiro nós tivemos os Jogos Olímpicos de Inverno na Rússia. Depois o governo russo não reconheceu o novo governo ucraniano e enviou soldados para a Crimeia. Em março, num avião B-77 com 239 passageiros da Malaysia Airlines, desaparece sem deixar rastro em Kuala Lumpur. 239 passageiros desapareceram, até hoje ninguém tem notícia deles. Em abril, a Microsoft encerrou o suporte Windows XP. Um grupo radical islâmico raptou mais de 200 meninas na Nigéria. Em maio, homenagens ao piloto brasileiro Ayrton Senna, falecido há mais de 20 anos. Uma explosão numa mina de carvão na Turquia faz mais de 250 mortos em maio. Em junho, o rei Juan Carlos da Espanha abdica do trono e dá lugar ao filho dele, Filipe VI. Em julho, vamos pular esse mês. Tá bom, perdemos a Copa do Mundo e entramos para a história num 7-1. Sangue de Jesus tem poder, né, meus irmãos? Vamos adiante. Agosto, muitos atores e atrizes faleceram, dentre eles Robin Williams, encontrado morto no seu quarto, depois de ter cometido suicídio. Em setembro é registrado o primeiro caso de ebola nos Estados Unidos. Em outubro, Evo Morales é reeleito presidente da Bolívia. Dilma Rousseff vence as eleições brasileiras, sendo reeleita para o seu segundo mandato. E no finalzinho de outubro são interceptados 2 aviões de guerra russos em pleno território na área nacional. O que nós percebemos quando nós olhamos para trás algumas dessas notícias? Algumas delas você já tinha se esquecido. Por mais que elas impactaram a sua história, um avião desapareceu e muitas pessoas ficaram pensativas com relação a isso. Como é que um avião daquele tamanho desaparece e até hoje ninguém encontra? Nenhum pedacinho, nenhum vestígio, nada, absolutamente nada. Isso nos impactou por um bom tempo. Depois vieram notícias boas, depois vieram notícias ruins, depois tivemos a Copa do Mundo e assim por diante. Mas tudo isso passou. E nós fomos testemunhas dessa história. Nós fomos testemunhas dessa história. Um ano está encerrando e estamos aqui para um culto de ações de graças. Por quê? Porque nós não estamos na lista dessas vítimas, nós não estamos vivendo nesses países em guerra, nós não estamos nesses países que enfrentam vírus devastadores. Deus nos guardou, mesmo sendo cada um de nós objeto de muitas dificuldades, mas Deus nos guardou dessas tragédias todas.
E por isso, nós precisamos sim vir aqui na casa do Senhor, nesse dia mundial de ação de graças, o mundo inteiro para dar ações de graças, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque percebemos que o Senhor nos guardou. E se tristeza nós tivemos foi no futebol, mas o Senhor nos deu a alegria de não ver a Argentina campeã. Aleluia! Podia ser uma tragédia, né? Em pleno Brasil. Então nós somos um povo, como diz aqui o texto de Josué, que reconhece a mão boa do Senhor sobre nós. E o que é que Deus requer de nós na palavra? Nada mais que isso. Deus quer apenas que o seu povo seja grato. Deus não precisa de nada que nós possamos dar a Ele. A única coisa que Deus quer é relacionar-se conosco. E relacionar-se conosco em amor, percebendo que somos gratos por tantas bênçãos recebidas. Deus se alegra, os céus se abrem quando o seu povo se reúne para fazer um culto de ações de graças. E Ele diz que, segundo a palavra dEle, que o coração do Senhor se alegra quando o seu povo entra na presença dEle com ações de graça. Então, esse povo foi muito abençoado. E nós também precisamos reconhecer as bênçãos de Deus sobre nós. Duas certezas nós precisamos ter. A primeira certeza é que não dá para viver sem Cristo. Essa é a primeira grande certeza quando mais um ano se encerra. Não dá para viver. Cristo é o nosso Senhor e Supremo Pastor. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o pastor das nossas almas, Ele cuida de nós, Ele nos ouve. Ao longo desse ano, quantas vezes você teve conversas a sós com Cristo? Quantas vezes você falou para Cristo aquilo que só Ele podia ouvir? Quantas vezes Ele foi o único que te entendeu? O único que te deu força para você continuar caminhando? Quantas vezes? Não dá para viver sem Cristo. Nós podemos viver sem um monte de coisa, mas não sem Cristo. Podemos viver sem a Copa do Mundo, podemos viver com qualquer tipo de partido político no governo, podemos viver com qualquer tipo de aliança política, financeira, que traga prejuízo para a nossa nação. Podemos conviver com um monte de coisa, mas sem Deus não. E esse texto mostra isso para nós. Vamos dar uma olhada nesse texto e vamos entender um pouco a história desse texto. Moisés havia morrido e Moisés tinha liderado o povo pelo deserto. O povo tinha saído do Egito. E quando eles estavam saindo do Egito, aconteceu uma coisa muito interessante. Eles chegaram às margens do Mar Vermelho, Moisés liderando o povo, o exército do faraó vindo. E o que foi que aconteceu ali? Vocês se lembram disso em Êxodo, no livro de Êxodo? Moisés para e o Mar Vermelho se abre. E mais de 2 milhões de pessoas passam a pé enxuto por um mar aberto, o sobrenatural. E aí o povo entra, cruza o deserto e vai por 40 anos peregrinar pelo deserto, liderados por quem? Moisés. Moisés é o cara, o homem que faz o mar abrir, segundo o poder de Deus, o homem que faz a água brotar da rocha, o homem que faz comida cair do céu. Moisés seria eleito em qualquer eleição presidencial no mundo. Ele é o homem. Só que o texto de Deuteronômio termina dizendo dando uma notícia triste. Moisés morreu. Moisés morreu. Morreu. E o Senhor chama Josué. Josué, vem cá que eu quero te contar uma coisa. Pois não, Moisés morreu. Agora, Josué, você vai liderar o povo. Imagine, o jovem Josué com esse desafio. Diz o texto que Josué então pega o povo e fala: ó, vocês vão me seguir, vamos seguir, vamos lá, porque agora eu vou liderar vocês. E ele chega, capítulo 3, às margens do rio Jordão. Agora, não é o rio Jordão com o seu volume normal de água, porque o rio Jordão e volume normal de água não é lá essas coisas não. É o rio Jordão em época de enchente, o texto diz. E época de enchente, o rio Jordão se torna enorme, bem largo. E agora Josué chega,
o povo chega e o Rio Jordão está diante deles. E o Senhor diz o quê? Josué, como eu fui com Moisés, sou com você. Agora, Josué, o que você vai fazer é o seguinte: coloca os sacerdotes e a arca na frente. A arca era o símbolo da presença de Deus. E você vai ver o que eu vou fazer. E quando eles encostaram os pés no Rio Jordão, o que acontece com o Rio Jordão? O mesmo que aconteceu no Mar Vermelho. O rio se abre, formando duas grandes paredes de água, e o povo passa a pé enxuto. Josué chega do outro lado com uma alegria, com uma segurança, com uma certeza que Deus está com ele. Agora olha aí o versículo 17. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Verso 18. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos pés se puseram na terra seca, o que é que acontece? As águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam como dantes, sobre todas as suas ribanceiras. Tudo volta ao normal. O milagre se apaga. Porque Deus não quer que você transforme um lugar num lugar diferente de qualquer outro lugar. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus nunca deixou guardado um lugar onde você tenha a plena convicção que ali aconteceu um grande milagre de Deus. Por exemplo, nós não sabemos qual o lugar exato onde o povo passou o Mar Vermelho. Por quê? Porque Deus não queria que aquele lugar se tornasse um lugar de peregrinação. Porque senão a fé estaria no lugar e não no Deus que abriu o mar. Nós não sabemos o lugar exato de onde o Rio Jordão se abriu. Por quê? Porque se nós soubéssemos, algumas pessoas iriam peregrinar naquele lugar, pegar aquela terra, beijar aquela água, transformar aquele lugar num lugar de adoração, quando Deus deseja que nós o adoremos, e não adoremos a natureza criada. Por isso que nós não encontramos um pedacinho da arca, nós não encontramos um pedacinho da cruz de Cristo, um pedacinho da roupa de Jesus Cristo, porque Ele sabe que se nós encontrássemos isso, isso se tornaria um objeto de adoração. E Ele não quer que nós tenhamos a nossa fé voltada para um objeto. Deus tem aberto o Mar Vermelho na sua vida, Deus tem aberto rios de Jordão, e não tem ficado marca nenhuma para que você não adore o evento, mas o Senhor do evento. O Senhor do evento, o Deus dos milagres. E esse texto é fantástico. Então a primeira coisa que nós precisamos guardar no nosso coração é que sem Cristo não dá. Sem Cristo o mar não vai se abrir, sem Cristo o rio não vai se abrir, sem Cristo nós não experimentaremos milagres. Sem Cristo não dá. Não adianta tentar substituir Cristo por qualquer outra coisa ou pessoa, não vai dar certo. Ele é o Senhor. Segunda coisa, precisamos ter convicção, como Josué, que Deus está conosco na jornada. Dá uma olhada aí, o verso 21. Vamos ler juntos o verso 21. E disse... O que significam estas pedras? Que interessante isso. O Senhor deseja que nós ensinemos os nossos filhos sobre os milagres da presença de Deus. A segunda coisa que nós precisamos guardar no nosso coração é que Deus está conosco na viagem. Sem Cristo não dá. Segunda coisa, Cristo está conosco. E precisamos contar isso. Os pais hoje, avós, tios, trouxeram aí seus filhos, né? Sobrinhos e netos. Isso é fantástico. Eles estão agora lá atrás, numa sala reservada para eles, com professores ensinando a eles o quê? Exatamente o que diz o verso 21. Ensinando a aprender, ensinando a temer e entender o significado da presença de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque essa geração saudável, que cresce com uma educação completa,
inclusive espiritual, ela vai contar para as futuras gerações a ação de Deus na vida delas. Essa é a verdadeira e boa herança que nós devemos deixar para os nossos filhos. Versículo 22. Farei saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Este Jordão foi passado, esse rio, a seco. E todo mundo vai se lembrar disso. E mais de 3.000 anos se passaram, e nós continuamos nos lembrando dessa história. E todo mundo que vai a Israel quer dar uma ida lá no Jordão, é ou não é verdade? Ah, por quê? Porque esse rio foi o lugar onde Deus manifestou seu milagre, aqui foi o lugar onde Jesus foi batizado. Todo mundo gosta de um Jordão. E quem já foi a Israel deve ter passado uma garrafinha de água lá e... Aqui na igreja, o reverendo Elias tinha uma garrafa, é ou não é verdade? Com a água do rio Jordão. Aí acabou a água, ele usava batismo. Então quem for, traga. Ora, a nossa fé não está na água, mas é muito interessante o símbolo. Mas a nossa fé não está no símbolo. E é isso que nós temos que ensinar para as nossas crianças. É isso que nós temos que ensinar, que Deus está conosco, nos conduzindo o tempo todo. E Josué falou: vamos ensinar isso o tempo todo. Era essa mensagem que o reverendo Elias queria deixar para a nossa igreja, e graças a Deus ele deixou com muita fidelidade. Nunca se esqueça da ação misericordiosa de Deus. Graças a Deus. Nós nunca vamos nos esquecer da ação misericordiosa de Deus, olhando para a nossa história, porque Ele nos acompanhou. E o que é que Deus fez que nós devemos guardar no nosso coração? Primeira coisa que nós percebemos, quando Deus está conosco na viagem, e o texto vai contar isso, durante toda a travessia do deserto, é que nunca faltou comida para aquele povo. Nós damos ações de graças nessa noite, porque não há ninguém aqui faminto. Milhões de pessoas morreram no ano de 2014 porque não tinham comida. Mas Deus nos deu em abundância. E Deus nos deu a ponto até de repartirmos. Deus não nos fez egocêntricos. Deus nos deu em abundância e nós ainda repartimos. Durante a caminhada desse povo aqui não faltou água no meio do deserto. E não nos faltou água. Deus nos deu o privilégio de girar uma torneira e a água sair. Mesmo para aqueles que estão agora enfrentando algum racionamento em algum lugar, ainda assim, tempos em tempos, não passaram necessidade a ponto de perder suas vidas. Isso aconteceu com o povo lá no deserto, e acontece hoje. Deus ainda se manifesta no básico. E de repente nós, quando olhamos essa seca acontecendo em São Paulo, por exemplo, pensamos o quanto o básico faz falta. Você pode ter a melhor tecnologia, a cidade mais populosa, as grandes indústrias, os grandes cientistas, a economia pungente. Aí não tem água. E aí? Aí fica olhando um para o outro. Porque não tem ciência para fazer água no volume que se necessita. Só tem um jeito agora: clamar pela misericórdia, para que Deus faça chover. Porque ainda não inventaram isso. Outra característica que aconteceu aqui, e que o povo estava tremendamente alegre, e que acompanhou Moisés e Josué, é a capacidade de transformar o amargo em doce. Esse povo um dia chegou num lugar e havia águas amargas, e o Senhor falou assim: não se preocupe, eu vou transformar essas águas amargas em águas doces. E o povo pôde se saciar das águas amargas transformadas em águas doces. Nós estamos aqui porque Deus transformou muitas vezes, durante o ano de 2014, águas amargas em águas doces. Relacionamentos amargos em relacionamentos doces. Agendas amargas em agendas doces. Olhares amargos em olhares doces. Porque aonde Deus está, tudo é transformado para melhor. A casa é transformada, o ambiente de trabalho é transformado, a escola é transformada, igrejas são transformadas, até o trânsito se transforma, né?
Tem hora que você se vê no meio do engarrafamento, você está cantando, alguém do lado irritado, aí você fala, que ela está irritada, né? Porque Deus transforma o ambiente que você está de amargo para doce. Essa foi a característica desse povo. E os recursos materiais foram transformados por Deus. Ao final da jornada do povo, essa é a última característica aqui, ao final da jornada do povo, depois de 40 anos, a Bíblia relata que nem uma roupa, nem a sandália dos pés de milhões de pessoas que cruzaram o deserto por 40 anos, elas se deterioraram. Porque Deus fazia o milagre da manutenção. Deus fazia o milagre do renovo. Então nós estamos aqui para louvar a Deus, porque esse Deus que estava lá com Moisés, também caminhou com Josué. Sabe o que Jesus falou? As mesmas palavras que Deus disse a Josué: Moisés morreu, mas não temas porque eu sou contigo. Jesus diz a nós no final da sua jornada aqui na terra: eu estou indo para o Pai, mas não tema, porque eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a mesma presença de Deus, com Moisés, com Josué, com Cristo, com os apóstolos, se manifesta hoje na nossa vida. E o que nós precisamos fazer? Olhar para trás. Precisamos olhar para trás, para todas essas notícias que nós vimos aqui e nos alegrarmos, porque Deus nos sustentou. Tivemos grandes tragédias, coisas tristes no mundo, mas Deus nos guardou. Deus nos sustentou. Tivemos fome no mundo, Deus nos guardou. Tivemos sede no mundo, falta d'água, Deus nos guardou. Deus nos protegeu. Tivemos violência na cidade, Deus nos protegeu. Por isso esse culto de ação de graças tem todo o sentido. Porque não apenas olhamos para trás, para o Deus que nos protegeu, mas olhamos também para o futuro. E Ele diz: e eis que estou convosco todos os dias. Ele continuará nos conduzindo pelos desertos, abrindo os mares, fazendo brotar água da rocha, transformando o amargo em doce, fazendo a comida chegar à nossa mesa. Ele continuará. A única coisa que Ele deseja é um coração grato. É entrar na presença dEle e falar: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. A verdadeira espiritualidade é a gratidão. Eu sei que você não conhece a pessoa que está do seu lado, pode ser até que conheça, mas eu queria que você dissesse para ela: a verdadeira espiritualidade é a gratidão. Vamos lá. É isso aí. Teve gente que olhou para o lado e falou: você aqui? A verdadeira espiritualidade é a gratidão. Essa é a verdadeira espiritualidade. Deus se alegra de um povo grato. Ele abre a janela do céu e derrama bênçãos sem medidas. Sem medidas. Daí, o último versículo diz assim: qual é o objetivo de tanta ação maravilhosa de Deus? Versículo 24: para que, finalidade, todos os povos, não alguns, todos, conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de, olha só, essa finalidade agora, pessoal, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus, quando? Todos os dias. E o que nós temos que dizer para o Senhor é: Senhor, conte comigo. Eu vou temer o Senhor todos os dias. Eu vou ser grato ao Senhor todos os dias. Eu quero te dar ações de graça todos os dias, Senhor. Porque o Senhor tem me abençoado muito. O Senhor me abençoou muito. Eu quero dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Vamos junto. Estamos juntos. Estamos juntos, Senhor. Me acompanha. Me toma pela tua mão. Porque muitos outros cultos de ações de graça eu quero render ao Senhor. Então, se você está atravessando o deserto, meu querido, Deus está com você. Se você está às margens do Mar Vermelho, Deus vai abrir esse Mar Vermelho. Se você está no Rio Jordão, Deus vai abrir o Rio Jordão. Se está lhe faltando água, Ele vai fazer brotar da rocha. Se está faltando comida, vai chover do céu. Porque esse Deus não mente. Isso não é garantia de uma religião, isso não é garantia de um pastor, isso é garantia do Jesus Cristo poderoso, que disse que iria ressuscitar ao terceiro dia. Foi morto e ressuscitou. Mais de 500 pessoas o viram, porque Ele não mente. A palavra dele tem poder. Amém? Vamos orar.
Queria que você aí, nesse seu momento individual, agradecesse. Agradecesse a Deus porque você tem saúde. E você está aqui, você não está num hospital, você não está ligado em umas máquinas. Você está aqui nessa noite. Agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus porque você recebeu dele hoje o alimento. Você tem uma casa, você vai voltar para ela. Agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus porque se chover você estará protegido e quando o sol chegar você também estará protegido. Agradeça a Deus porque tem pessoas que te amam. Você não está sozinho nunca. Agradeça a Deus porque você participa de uma comunidade, um povo que se reúne para ouvir a palavra dele. Agradeça a Deus porque através dessa comunidade você abençoou muita gente, gente até que você nem sabe. Agradeça a Deus porque Ele está ao teu lado e garante isso até o final dessa jornada, e quando acabar, você o verá com seus próprios olhos, porque a morte não tem poder sobre a sua vida. Agradeça a Deus, porque Ele dá ordem aos seus anjos, para que acampe ao seu redor e te guarde. Agradeça a Deus, porque a palavra dele diz, que praga nenhuma chegará à tua tenda, porque Ele não permite isso sobre a vida dos seus filhos. Agradeça a Deus, porque a alegria que Ele colocou no seu coração, ninguém pode tirar. Agradeça a Deus, porque Ele te ama e sabe o seu nome. Senhor nosso Deus, obrigado, obrigado Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa fé, pela leveza de alma, pela segurança que estamos nas tuas mãos, cuidados por ti. Obrigado por todos que têm sustentado a tua obra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos sustentar, Senhor, sonhos e projetos e vê-los se realizando um a um diante da tua bênção, da tua graça, da tua paz, do teu amor, da tua condução, do teu cuidado, do teu carinho, do teu amor por nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo imperfeitos como somos, o Senhor ainda nos permite sermos amados por pessoas que nos aceitam mesmo imperfeitos como somos. Muito obrigado, porque o Senhor também nos capacita a amar. Agora, ó Deus, coloca sempre no nosso coração gratidão, alegria, que os nossos lábios contem sempre as infinitas bênçãos que o Senhor derramou sobre nós. Oramos agradecidos por tanta gente especial que o Senhor traz aqui essa noite para te agradecer, pela alegria de estarmos juntos, rogando que o Senhor nos abençoe ricamente, e que muitos outros anos, com muitas e milhares de ações de graças, possamos prestar a Ti culto, prestar a Ti adoração, prestar a Ti louvor juntos, para a glória do Senhor. Oramos pedindo a Tua bênção sobre cada família aqui representada, sobre cada pessoa que o Senhor tanto ama, em nome de Jesus Cristo.